Você já chorou assistindo alguma coisa? Pode ser com o final do Vingadores Ultimato, com o final do Undertale ou com a história do Brook de One Piece. Porém, hoje a gente vai falar de um Zelda que fez muita gente chorar por aí. Eu não, porque eu levei spoiler. Mas sim, se você ainda não entendeu, hoje vamos falar de The Legend of Zelda Link's Awakening, também conhecido como o pai de Majora's Mask. Hoje a gente vai entender como o jogo funciona, a história dele e ainda por que ele fez tanta gente assim chorar ou só ficar triste mesmo, ficar pensativo e tal. Eu tentei ao máximo jogar o remake, emular no caso, só que como não consegui, eu acabei jogando a versão de Game Boy Color pra essa análise. A versão de Game Boy Color tem quase nenhuma diferença, só umas coisinhas essas, mas a de Switch tem até que bastante coisa. Eu vou falar de todas as mudanças das versões de Game Boy pra versão de Switch, mas pra não ficar só esse gráfico do Game Boy, eu vou alterar entre a minha gameplay do Game Boy e a gameplay de alguém na internet da versão de Switch. Mas enfim, o que é Link's Awakening? Link's Awakening é a continuação de A Link to the Past. Não, você não precisa ter jogado o outro pra saber a história desse. Mas basicamente o mesmo Link do Link to the Past, ele foi velejar atrás do One Piece, atrás de novas aventuras. E ele acaba se deparando com uma tempestade ferradona que explode seu barco e faz ele parar numa ilha, onde ele é salvo por uma menininha. Depois de pegar sua espada e escudo, o Link descobre o jeito de sair da ilha através de uma coruja. Essa coruja diz que a ilha é vigiada pelo peixe celestial, sei lá qual que é o nome dele em inglês, mas é um peixe gigante. Só que ele tá dormindo e pra acordar ele a gente precisa dos 8 instrumentos. E então a gente começa a explorar esse vasto mundo, que apesar de ser pequeno porque é uma ilha, é tão bom quanto o do A Link to the Past. E esse jogo com certeza tem a maior porcentagem de participações especiais em um Zelda. Aqui a gente tem várias referências ao Mario, como Chain Chomp, Goombas, Piranha Plants, Boos. Tem o Yoshi, tem um bonequinho do Yoshi nesse jogo, tem o Kirby nesse jogo. Uma mecânica diferente que esse jogo introduziu, que foi corrigida entre aspas no remake de Switch, é que aqui você tem apenas 2 slots para usar as coisas. No caso, a sua espada e escudo contam como itens e você pode trocar esses itens por outras coisas. Então sim, se você quiser, você pode atacar com nada, no caso, nem atacar. E aqui a gente tem vários itens do A Link to the Past, como a Pegasus Shoes e o pó mágico, com a grandiosa pena que faz com que a gente pula num Zelda. Sim, nesse jogo isso é possível. E pelo incrível que pareça, é extremamente gostoso sair pulando por aí. Dentre vários outros itens como Hookshot, mas a pena é sempre o mais lembrado porque é super diferente. Outra coisa bem aparente nesse jogo é que eles deram muito detalhes para o background. Vamos ser sinceros, os 2 primeiros Zeldas não tem um bom background. O A Link to the Past deu uma melhoradinha, mas os NPCs ainda não tem uma lore, uma história. Eles só estão lá. Já no Link Between Worlds foi a primeira vez que eles introduziram história aos NPCs. E realmente foi uma história muito boa. Mas acho que a melhor personagem desse jogo é com certeza a menininha, que eu não lembro o nome dela, mas vamos chamar ela de menininha. Que ela canta bem pra caramba. As dungeons desse jogo são bem ok, elas são legais. A única coisa ruim é que os puzzles, eles somem, eles resetam quando você morre, o que foi corrigido no remake. Inclusive um negócio muito chato da versão de Game Boy é quando você vai encostando numa pedra sem ter a luva e aparece: você não pode mover. Aí você encosta sem querer, você não pode mover. E você não consegue pular, isso é muito chato. Ainda bem que corrigiu na versão de Game Boy. Inclusive, voltando a falar sobre os itens, na versão de Game Boy, vários itens são pré-programados num botão, tipo a espada, o escudo, Pegasus Shoes, eles são um botão específico. Os outros que você tem que selecionar. Já que a gente começou a falar da versão de Switch, ela tem umas melhorias um pouco mais em encheção de saco. Tem várias coisas no Link's Awakening original que enche muito saco e são muito desnecessárias, como eu acabei de falar, do menu e dos puzzles. Na versão de Switch eles deram uma corrigida nisso, até dando uma reformulada no menu que ficou muito bonito. Eles também adicionaram um modo de dungeon, tipo Mario Maker, só que de Zelda, que na teoria é muito bom, mas você só pode fazer uma dungeon com salas prontas, com inimigos prontos, ainda de salas que você já passou. E isso não é muito divertido, fica até um pouco maçante. Foi ao menos o que eu ouvi falar, eu não joguei pra ver. Mas provavelmente eu ia gostar mesmo assim, porque eu amava criar fase no Lego Indiana Jones 2. Outra coisa que reclamaram muito da versão de Switch foi a performance. Sim,
O jogo laga, e laga bastante em muitas partes. Porém, o jogo, ele inevitavelmente vai fazer você explorar o cenário, explorar os personagens, os NPCs, descobrir sobre a história deles, e isso é um negócio muito legal. Claro, eu não achei ele tão intuitivo quanto outros Zeldas por aí, mas é ao menos melhor do que o Zelda 1. Isso é verdade. E pra falar a verdade, é bem legal ver o dia a dia das pessoas. E claro, né, eu tenho que falar do mercante que se você roubar uma pá, ele te solta um Kamehameha e você leva um game over. E ainda, o pessoal todo troca seu nome de Link, ou qual você escolher pra Thief, ladrão. E com certeza a melhor parte do jogo é o final. É o final. Então, no final você realmente consegue acordar o peixe, só que a ilha que você tava era tudo um sonho do peixe. Você tava em cima do sonho dele. Como você acordou ele, a ilha desapareceu. Desapareceu, morreu. Todo mundo que tava lá morreu também. Com as crianças jogando bola, morreu. Aquele Chain Chomp que te ajuda pra caramba a comer as flores, morreu. Aquele cara que fica dormindo, morreu. O bebezinho segurando o boneco do Yoshi, morreu. O fotógrafo, morreu. O cara que coleciona latinhas de coisas, morreu. A menininha que ficava cantando e que você tem até uma cutscene da hora que vocês conversando, morreu. Isso te faz perguntar, não teria algum outro jeito de sair da vila? Será que a coruja era, na verdade, algum seguidor do Ganon que queria ferrar o Link psicologicamente? Será que a gente mesmo tava atacando o dane-se? Porque o jogo não tem um vilão. Será que a gente é o vilão? Eu esqueci de falar alguma coisa importante sobre o jogo. Eu peço por favor que vocês escrevam aqui nos comentários, porque eu tô fazendo mais umas 3 análises de uma vez, mais um documentário sobre um youtuber que eu admiro muito. Mesmo isso não sendo desculpa, eu peço pra que vocês me ajudem com isso também. Vocês aí que eu tenho certeza que talvez manjem mais o jogo do que eu. Se você achou essa análise legal e com certeza te poupou várias horas de jogo, porque afinal Zelda é grande, considere se inscrever no canal pra receber mais análises de Zelda ou de outros jogos que provavelmente vai te poupar muito tempo e muitas horas de jogo. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito se inscrevendo aqui no canal e acompanhando. Ou sei lá, manda pra algum amigo seu esse vídeo pra ver se ele chora também. Nada contra, óbvio. Entrar no meu servidor do Discord caso você queira colecionar um pessoal muito legal, discutir sobre Zelda, outros jogos, etc. E até mais. Drop it.